Oiá, Oiá Matamba, olhai seus filhos, salve a rainha de Matamba. Epa, rei Oiá, salve Yansan, que comanda os ventos, a força dos elementos. Em todos os terreiros de matriz africana, Yansan, sempre, sempre. E vamos falar do reino Matamba, localizado na época da África tradicional, na África Central. Atualmente, Angola. O reino Matamba ficava entre o Dongo e o Congo, às margens do rio Lucala. E é exatamente dessa guerra interior, né, pelo poder no Dongo, que Matamba nasce, que Matamba cresce. Mas são muitos e muitos tabus, muitas e muitas histórias. De lá, do reino Matamba, vieram muitas e muitas histórias com peso cultural muito grande nas religiões de matriz africana e na cultura brasileira. Bem, como nasceu o reino Matamba? Vamos lá. A capital do reino Matamba se chamava Mocariacamatamba, tá? Mocariacamatamba. A etnia Samba. E de onde veio essa etnia? Mas atenção, essa etnia, ela foi etnia de reestruturação do reino Matamba, do Dongo. Depois ela desdobra, tá? Depois ela desdobra maravilhosamente bem. Beleza? Vamos à criação, né, do reino Matamba. Rei Ferreiro Samba Igola Mussuri. Rei Ferreiro Samba Igola Mussuri. Conta a lenda, reza a lenda, que o rei Samba Igola Mussuri ensinou as técnicas de fundição de ferro para a criação de armas e ferramentas agrícolas. Olha só, Mussuri, Samba Mussuri, ele dominava e ensinou a técnica de fundição de ferro, certo? Para que fossem produzidas armas e também ferramentas agrícolas. Ele dominava a metalurgia, certo? Para produção de armas e ferramentas agrícolas. Isso te lembra alguma coisa? Claro que lembra. Lembra um orixá chamado Ogum, o orixá da guerra, da vitória, o grande vencedor. Ogum, Ogunhê, Patacori, Patacori Ogum, Jesse, Patacori Ogum, meu pai. Então, ele dominava a metalurgia. Assim ele começou a criar o reino Matamba, porque ele uniu as etnias, ensinou metalurgia, ensinou a produção de ferramentas agrícolas. E qual era a principal fonte econômica do reino Matamba? Exatamente a agricultura, e um detalhe, aliás, 2 detalhes muito importantes. Eles eram riquíssimos em ferro e prata. Aqui o ferro ainda valia mais até então, tá? Na criação do reino Matamba pelo Samba Mussuri, certo? Riquíssimos em minas de ferro e de prata. Isso aqui foi a derrota também do reino Matamba, é claro, né? Os portugueses, os europeus, né? O desejo pelo vil metal, enfim. Então, reza a lenda que Samba Mussuri criou Matamba, dominando a arte da metalurgia. E aí nós temos um futuro em Kice,
semelhante ao orixá Ogum, orixá, a palavra que foi trazida pelo Esqueto, era assim que eles observavam as divindades. Mas aqui, em todo o antigo reino do Congo, certo? Porque Matamba passa a ser tributada pelo reino do Congo também, certo? Porque o reino do Congo foi o primeiro a receber os portugueses e tentar fazer vários acordos comerciais. Consequentemente, ele perde esse domínio a partir de 1575 e aí todo o antigo reino do Congo passa a ser dominado pelos portugueses numa luta com os holandeses, com os ingleses, mas praticamente todo dominado pelos portugueses, que foram os últimos que saíram do território africano após a queda da ditadura Salazar. Olha só quanto tempo, de 1450 até o final da ditadura Salazar. Bem, então assim ele levantou, ele reuniu as etnias. A etnia principal passou a ser samba, mas outras etnias são reestruturadas a partir desse momento. Ele foi muito importante, esse ser divino, né, esse ser mítico, chamado Samba Ingola Mussuri. Porém, depois dele, vem Quiluange Samba. Quiluange Samba vem depois dele. E Quiluange aumenta o potencial do reino Matamba. Aumenta o potencial do reino Matamba. Ele aumenta, mas aí começam as guerras, né, internas. Guerra por poder. Até que no Dongo acontece uma sucessão um pouco complicada. E de lá, uma princesa é praticamente expulsa. Daí nasce, a partir desse momento, nasce a heroína de Angola até hoje. O nome que é falado dentro dos terreiros até hoje aqui no Brasil também. Dentro de uma roda de capoeira, dentro do maracatu, dentro da congada. Esse nome é muito importante, esse nome faz muita diferença, porque quebra tudo que seja relacionado a esse modelo patriarcal. Se existe o primeiro passo, né, ao feminismo, se existe o primeiro passo, isso observando na época, esse passo se chama Zinga ou Ginga. Ginga, simplesmente Ginga, Rainha Ginga, nascida em 1582. 1582 ela nasce no Dongo. Em 1663 ela morre. Ela ficou 40 anos no poder no reino Matamba. 40 anos no poder. Após a morte de Ginga, por 104 anos, em 104 anos, 80 anos, no período de 104 anos, por 80 anos, as mulheres governaram Matamba, sucessivamente. Dizem que o Dongo não tinha nenhum tipo de preconceito contra as mulheres. Não tinha. Porém, com a dificuldade de domínio de Portugal, porque Ginga nunca se rendeu a Portugal. Nunca. Se Portugal tinha medo de uma personalidade, e o Congo também, já que o Congo também vivia uma parceria comercial, social e depois uma dominação com Portugal, se eles conheciam o medo se chamava Ginga. Ginga atacava os pombeiros, que eram os locais onde ficavam armazenadas as
peças, tristemente escravos. Eles chamavam de peças naquele tempo. Então os escravos ficavam ali armazenados em pombos. E os pombeiros ficavam sempre, né? Os pombeiros eram nada mais do que isso. Os pombos, locais onde ficavam armazenados os negros escravos. Ginga atacava, pegava esses negros que eram escravizados e os trazia para o seu exército pessoal. Mas Ginga não era de bobeira não. Quem fosse inimigo acabava escravizado. Quem fosse inimigo de Ginga acabava escravizado. Detalhe, Ginga não tinha nenhum problema em ceifar não. Ginga passava a faca. Ginga matou o próprio sobrinho para poder ganhar domínio no Dongo. Para poder dominar o Dongo. Ela matou o próprio sobrinho, tomou para ela as insígnias de rainha e passou a dominar o Dongo também, além do reino Matamba. Ginga era chamada pelos Jaga, que eram os guerreiros que a acompanhavam, de Tembanza, um título que ela ganhou do Jaga. Tembanza, que queria dizer o seguinte: sacerdotisa Jaga. E por que ela era tão temida? Ginga cumpria exatamente todas as regras, ou mais conhecidas como Igila. Ginga cumpria todas as Igila, plural de Quigila. Atualmente nós chamamos de Quizila, certo? Ginga cumpria todas. E quais eram as principais? Proibição de nascimentos nos quilombos. Ora, Jefferson, o que são os quilombos? Não, os quilombos não eram locais onde os negros ficavam foragidos, né? Não, esse conceito passou a ser criado aqui no Brasil, mas os próprios negros, aliás, nunca chamaram os quilombos de quilombos. Chamavam de mucambo ou de cerca. Mas aqui o conceito era o seguinte: eram acampamentos nômades. Então Ginga cumpria todas as regras, todas as Igila, ou seja, plural de Quizilas ou Quizila. Uma dessas regras era a proibição de nascimento dentro dos acampamentos nômades, dos quilombos. Por quê? Como você está em um acampamento altamente militarizado, com o objetivo sempre de estar atacando os portugueses o tempo todo e dominando outras etnias, fica totalmente complicado ter crianças ou gestantes nos quilombos, ou seja, nos acampamentos nômades. E ela era rigorosa com isso, tá? Outro ponto, ela tinha uma disciplina totalmente militar. Ginga era totalmente militarizada. Olha aí. Olha só que negócio legal, né? A etnia Samba foi praticamente criada por Samba Mussuri, que dominava a metalurgia e consequentemente a produção de armas e instrumentos agrícolas. Temos aí Ogum, certo? E depois disso ela flexionou, né? O reino Matamba foi crescendo, e aí ele passa a ficar sob o domínio da grande rainha Ginga, que dominava a arte militar, que tinha técnicas militares muito aperfeiçoadas, a ponto dos portugueses morrerem de medo de Ginga e também do reino do Congo. Portugal atacou várias vezes Matamba, a ponto de Ginga ter que fugir
ficar 2 anos afastada para depois poder voltar, certo? Atacou de várias formas. As maiores guerras nessa época da África tradicional aconteceram exatamente entre Portugal e Ginga. Porque Ginga queria um acordo da seguinte forma: vamos lá, Portugal, eu faço um acordo contigo, mas eu quero que você saia das minhas terras, dos meus domínios. Vocês vão me pagar tributos ao atravessarem os meus domínios, mas não poderão ficar. Vocês vão devolver aqueles locais que vocês dominaram, porque fazem parte dos meus reinos. Mas esse acordo nunca chegou. Ela foi traída diversas vezes. Inclusive ela foi batizada no cristianismo, passou a se chamar Ana, mas ela nunca se converteu de verdade. Aliás, o reino Matamba nunca aceitou entregar a própria cultura e a própria religiosidade, mesmo com a presença de vários missionários cristãos, os capuchinos, né, os carmelitas, muitos, mesmo com a presença dos missionários cristãos, italianos e portugueses, nunca o reino Matamba se entregou ao cristianismo. Mantiveram a sua religião ancestral, até mesmo Ginga. Ginga, né, é um símbolo, né, do poder das mulheres. Tinha alguns aspectos interessantes. Te falei que ela não pensava 2 vezes em ceifar. Ela quebrava o coco com força. Segundo ponto, né, que não tinha limites para ela. Não tinha limite. Ginga era totalmente sem limites. Ela matou o próprio sobrinho. Ela desceu um vale amarrado em cipós para poder atacar. E todos os portugueses que ela aprisionava ficavam vestidos de mulheres. Por quê? Exatamente para contrariar esse poder patriarcal que a Igreja Católica trouxe, né, na sua cultura e tentou impor na África toda, né, enfim, para poder contrariar esse tipo de poder patriarcal causado pelo cristianismo e pela Igreja Católica. Ela toda vez que Ginga aprisionava um português, ela colocava esse português vestido de mulher enquanto estivesse sob o domínio dela. Era um escravo dela. Tem outra coisa. Bem, como era costume na maioria dos reinos, inclusive no Dongo, né, com a coroação de um rei, o rei tinha direito a ter suas amantes, né? Ele tinha seu harém. Era direito. Não era assim? O que Ginga fez? Ela também tinha o seu harém, tinha os seus amantes. E detalhe, se negasse a vontade de Ginga de dar uma namorada, Ginga, ó, cortava a cabeça. Ou você faz o que eu quero, bonitão, vem aqui que eu vou te usar, ou eu corto sua cabeça. Era assim que funcionava. Ginga nunca teve filhos, tá? Ginga nunca teve filhos. Agora você está pegando a visão de um detalhezinho. Zinga. Como nós, aqui, nós cariocas, né, temos muitas palavras que o pessoal chama de gíria, né? Pô, mas acredito que nem faça mais parte de uma gíria, já faz parte de fato da lusofonia, de fato, de maneira formal. Bem, quem nunca escutou falar assim, pô, olha a ginga do malandro, pô, carioca cheio de ginga, o cara vai pro samba e, pô, tem ginga, olha a capoeira, olha a ginga, um gingá. De onde vem? Da rainha Ginga, certo? Do reino Matamba. É daí que vem essa expressão, né? Tornou-se uma expressão, Ginga. Ginga morreu em 1609.
1663. 1663. Ginga não teve filhos. Ginga não teve filhos. E depois que a Ginga faz a passagem, depois que a Ginga morre, nasce uma nova etnia. Ou seja, do mesmo jeito que Samba Ingola Mussuri redefiniu uma nova etnia, depois, na sucessão, que Luange Samba ainda reestruturou mais as etnias, criando uma etnia chamada Samba, que foi a etnia inicial do reino Matamba. Da mesma forma aconteceu com a morte de Ginga. Nasce, né, ou melhor, é reestruturada, né, essa parte étnica, e nasce os Jaga, ou os Jagas. Essa etnia nasce após a morte de Ginga. Agora, como nós, atualmente, tentando voltar ao passado, chamaríamos Ginga? Ela era uma rainha que se comportava como um rei, algo muito comentado, inclusive, pelos europeus na época. Ela fez acordo com os holandeses e recebeu armamento quando os holandeses dominaram Luanda durante algum tempo. Depois Portugal conseguiu de novo, né, tomar Luanda. E aí é claro que Ginga teve que fugir de Matamba, ficar um tempo fora, porque a primeira coisa que Portugal fez foi atacar Ginga. Porque além de tudo, existiu o preconceito, a misoginia, né? Impossível que exista uma rainha mulher que nos desafie, que desafie a Igreja Católica, não seja derrotada, ninguém consegue dominar, ela nos escraviza, ela tem um harém com muitos amantes, ela domina a arte militar, ela domina a metalurgia, ela tem as minas de prata e prata era o lance da época, prata. Os espanhóis chegaram aqui por Pizarro, aqui na América do Sul, querendo encontrar prata por causa das moedas, mas encontraram ouro. Foi o que Pizarro encontrou aqui na América do Sul. Então, nessa época aqui, ó, prata era o lance. E aí, Matamba era lotado de minas de prata e de ferro. Pô, mas como uma mulher pode dominar tudo isso? Como? Ela desce um vale amarrado de cipó, ela mata o sobrinho para dominar um reino, para pegar a insígnia para ela. Pô, essa mulher é um catiço. Tem que derrotar essa mulher. Ela vai contra tudo aquilo que a Igreja Católica prega, ela vai contra tudo aquilo que os portugueses querem, que é dominar a África, dominar os negros como um sub-humano. Mas ela não se rendeu. Então ela foi atacada, incessantemente. Ela saía, ela voltava, ela vivia em quilombos, né, que eram acampamentos nômades. Ela lutava as guerras dela interiores, ou seja, dentro do próprio meio social, porque também os homens não queriam se submeter a Ginga. Ela era autoritária, eles tinham medo dela. Mas Ginga morre em 1663, dando início a uma nova etnia, os Jaga. Como nós então chamaríamos Ginga? De Ingola ou Cabolo? Do Cabolo vem Cabula, que é uma batida de atabaque utilizada nos terreiros de matriz africana. Olha aí, Ingola ou Cabolo? Chamaríamos Ginga de quê? Bem, eu chamaria e chamo Ginga de Ginga, rainha Matamba, rainha dos ventos, dos raios, da tempestade. Ginga teve duas irmãs. Em 1646, Mocambo foi morta pelos portugueses. Eles atacaram Matamba e conseguiram matar Mocambo. Mocambo, que mais tarde ficou conhecida pelos próprios negros aqui no Brasil escravizados, chamavam os acampamentos, quando fugiam das fazendas, dos engenhos, de mocambos. Pode ser que exista uma semelhança
exatamente aqui nessa lenda, tá? Nessa história, né? Mocambo foi uma das irmãs de Ginga, assassinada em 1646 pelos portugueses. Assim como Kifunge. Kifunge foi afogada no rio Kiwanza, ou Wanza apenas. Foi afogada no rio Wanza. Kifunge, atualmente, nos terreiros, diversos terreiros de matriz africana aqui no Brasil, principalmente no Sudeste, tá? No Sudeste, porque foi para onde vieram a maioria, né, dos africanos do antigo reino do Congo. Aliás, não vou nem dizer a maioria, vou falar que praticamente todos vieram para cá, tá? Povoaram o Sudeste, vieram escravizados para cá. Então, Kifunge, hoje, ela é assemelhada a um inquice. E aí você entende que pela morte dela, a maneira que ela foi assassinada pelos portugueses, ela foi afogada no rio Anza sob acusação de espionagem, né? Ou seja, ela era uma espiã da irmã de Ginga. Enfim, ela passa a ser assemelhada a um inquice. Esse inquice, a gente sincretizando, trocando liturgias, na Umbanda, nós poderíamos chamar de Oxum Apará, tá? Oxum por causa do rio, ou seja, da água, ela foi afogada no rio Anza, certo? E Apará porque você pode chamá-la de guerreira, ela era uma guerreira, tá? Isso não é algo duro, não existe nenhum conceito duro dentro das religiões de matriz africana, não existe. Não existe simplesmente pelo motivo, quando os quetos chegaram aqui no Brasil e levantaram o primeiro terreiro, a nomenclatura toda era utilizada pelos quetos. E aí eles foram colocando, mas assim, foram trazendo outras culturas de outras etnias, outras nomenclaturas e foram fazendo essa mistura de informações para criar o candomblé. E depois do candomblé vem a Umbanda. Tanto o candomblé quanto a Umbanda são religiões brasileiras. O candomblé não existia antes da chegada dos negros aqui no Brasil, né, durante a diáspora. Ele não existia. Porque na África tradicional, cada etnia tinha sua religiosidade. Eles não se misturavam. Não se misturavam. Aqui é que vieram se misturar porque houve essa troca litúrgica. Então, Kifunge, em alguns terreiros de Umbanda, e Angola também, é assemelhada a uma inquice. Inquice, a maneira como os bantus se relacionavam, tá, às divindades. Mas podem ser chamadas de orixás, de voduns, depende da etnia e depende da forma como você vai lidar com isso, certo? Então ela poderia ser, Kifunge, ter a semelhança com Oxum Apará, certo? Por isso que falo, o reino Matamba ele é muito importante na cultura brasileira, muito importante também na cultura dos terreiros de matriz africana. Bem, Jefferson, qual era a língua falada pelo reino Matamba? Era o Quimbundo, e você vai escutar agora eu falando Quimbundo pela primeira vez, certo? Daqui vem o Semba, que virou samba, tá? Vendo Quimbundo, certo? Ele é uma língua, ele faz parte das línguas bantas, certo? Ele faz parte das raízes do proto-banto. Não vamos esquecer que são mais de 3.000 raízes que existem no proto-banto. O Quimbundo é uma delas. O Quimbundo, especificamente, é muito falado aqui no Rio de Janeiro, tá? Ele veio muito para o Rio de Janeiro. Então, dentro da nossa língua aqui no Rio de Janeiro, né, lotado de gírias e tudo mais, o Quimbundo faz parte dela, tá? Até no samba, enfim, samba de roda, na capoeira, ele vem lotado, tá? Ele faz parte das línguas bantas, das raízes do proto-banto, portanto, é banto. Então essa era a língua falada, beleza? Falei da etnia inicialmente samba, finalizou com jaga,
E como cai o Reino Matamba? O Reino Matamba teve início em 1631, aproximadamente, tá, gente? E término em 1744. 1744. Eu disse para vocês que Ginga se batizou, né? Para tentar fazer um acordo com os portugueses, algo que não deu certo. E aí ela ganhou o nome de Ana. Ana III, certo? Uma descendente de Ginga, era totalmente católica, tá? Católica, fervorosa. Então ela tinha o sonho de trazer o cristianismo para Matamba. E ela foi fazendo acordos, até chegar ao ponto de pagar 4 escravos para Portugal para conseguir esse apoio por dia, certo? Por dia. O que acontece a partir daí? Ela chamou tanto cristianismo para Matamba que ela perdeu Matamba. Matamba cai em 1744. Portugal começou a usar outra estratégia. Já que ele não conseguia dominar Matamba, ele começou a influenciar Dongo. Porque a partir de 1575, né, ele passa a dominar o reino do Congo inteiro. Então ele vai de ponta a ponta. O reino do Congo era muito grande, ia de ponta a ponta da África, certo? E dessa forma, ele foi derrubando barreiras culturais. Quando você domina, a primeira fase da dominação de um povo, de uma população, é justamente quebrando a identidade cultural dela. Isso é uma das maiores técnicas. Todos os grandes líderes da maldade no mundo fizeram da mesma forma. Eles primeiro quebram a sua cultura, porque aí eles quebram a sua identidade, você passa a não reconhecer, não ter mais consciência de pertencimento, e aí você vai se perdendo, até ser dominado. Foi o que aconteceu aqui. Portugal começou a dizer para o Dongo o seguinte: olha só, vocês vão admitir uma mulher? Vocês vão admitir a mulher? Você tem que unificar de novo Matamba ao Dongo para que seja um rei. Isso não existe uma mulher dominar, e foi o que aconteceu. Dongo, né, aceitou essa ideia de Portugal, e aí, junto com Portugal, junto com o Reino do Congo, em 1744, enfim, Matamba cai, perde toda a sua identidade, certo? E passa a ser dominado. Bem, atual Angola, eu pretendo em outros vídeos entrar mais especificamente na vida de Ginga, porque é extensa, tem muitos detalhes importantes, né? As suas sucessões, a sua raiz familiar, para que vocês entendam mais ainda esse assunto que começamos hoje, o Reino Matamba. Olhar Matamba, olhar seus filhos em ação, olhar seus filhos. Salva a Rainha dos Ventos, a dona dos elementos, o início e o fim. Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré.